Curta, comente e compartilhe a tradução simultânea em primeira mão. Acontece agora, ao vivíssimo nos Estados Unidos, e o Epoch Times te leva para dentro. O público grita USA, USA, Estados Unidos, Estados Unidos. Bem, eu quero agradecer a todos vocês muito, isso é ótimo. Temos milhares de amigos, todos que estão aqui são amigos nossos. Um movimento incrível. Esse é um movimento como ninguém jamais viu antes. E, francamente, eu acredito que esse é o maior movimento político de todos os tempos. Bom, e chega a um novo nível de importância porque nós iremos ajudar nosso país a se curar. Nós iremos ajudar nosso país a se curar. Temos um país que precisa de ajuda, e ele precisa muito de ajuda. Iremos consertar nossas fronteiras, iremos consertar tudo a respeito do nosso país. Nós fizemos história por um motivo hoje à noite, e o motivo será exatamente esse. Nós superamos obstáculos que ninguém achou que seriam possíveis. E agora é claro que nós conquistamos a mais incrível questão política. Olha só o que aconteceu, não é incrível? E o público aplaude efusivamente, vocês ouvem. Mas é uma vitória política que o nosso país jamais viu antes. Não há nada como isso. Eu quero agradecer ao povo americano pela honra extraordinária de ser eleito o seu 47º presidente e também o seu 45º presidente que foi. O público aplaude novamente. E cada cidadão, eu irei lutar por você, por sua família e pelo seu futuro. Todo santo dia eu estarei lutando por vocês. Com cada sopro que houver no meu corpo, eu não irei descansar até termos entregado a América segura, forte e próspera que nossos filhos merecem e que vocês merecem. E essa realmente será a era dourada da América. É isso que iremos conquistar e o público todo aplaude. Isso é uma vitória magnífica para o povo americano, que irá nos permitir tornar a América grandiosa novamente. E o público aplaude, ele diz, Make America Great Again. Nós ganhamos os estados decisivos da Carolina do Norte. Eu amo esses lugares. A Geórgia, a Pensilvânia e o Wisconsin. Nós estamos agora vencendo em Michigan, Arizona, em Nevada, Alaska, o que resultará em nós conseguindo pelo menos 350 votos eleitorais. É muito mais fácil fazer o que as emissoras fizeram, ou quem quer que tenham feito, porque não havia outro caminho, para a vitória. Todos nós também ganhamos no voto popular. Importante, Trump ganha no voto popular pela primeira vez, é a primeira vez que um republicano ganha no voto geral em 20 anos. Muito aplaudido conforme ele diz isso. O público grita USA, USA, vocês ouvem, Estados Unidos, Estados Unidos. Muito obrigado, Trump diz. Vencer o voto popular foi muito bacana, foi ótimo. Vou contar para vocês. É um grande sentimento de amor, e temos um grande sentimento de amor nessa imensa sala. Com pessoas inacreditáveis ao meu lado. Essas pessoas têm sido simplesmente incríveis. Elas fizeram a jornada comigo. E nós iremos deixar todos vocês muito felizes, iremos deixar vocês muito orgulhosos do seu voto. Eu acho que vocês vão olhar para trás algum dia e verão esse como um dos verdadeiros momentos, um dos momentos mais importantes da minha vida, quando eu votei por esse grupo de pessoas. Não só o presidente, esse grande grupo de pessoas. A América nos deu um mandato sem precedentes e muito poderoso. Nós recuperamos o controle do Senado. Uau, isso é incrível, e o público aplaude. E as disputas pelo Senado, Montana, Nevada, Texas, Ohio, Michigan, Wisconsin, o grande estado da Pensilvânia, todas elas foram vencidas pelo movimento MAGA.
E nesses casos, em todos esses casos, trabalhamos com os senadores. Foram disputas acirradas. E o número de vitórias no Senado foi absolutamente inacreditável. Nós fizemos comícios com todos eles, às vezes 2 ou 3 vezes, e foi incrível ver todas aquelas vitórias. Ninguém esperava isso, ninguém esperava. Então eu só quero agradecê-los todos por isso, muito. E vocês têm alguns grandes senadores, alguns grandes novos senadores. E também parece que nós manteremos controle da Câmara dos Representantes, da Câmara Baixa do Parlamento Americano, explicando ao público. Os republicanos devem ganhar, além da presidência do Senado, a Câmara também. E eu quero agradecer ao Mike Johnson, eu acho que ele está fazendo um trabalho incrível, Eu também quero agradecer minha linda esposa, Melania, a primeira dama. E Melania acena ao público, vocês veem ela ao lado do quadro. Que ela tem o best-seller número 1 no país. Dá para acreditar? Dá para acreditar? Ele se aproxima e beija a esposa. Ela fez um ótimo trabalho, ela trabalha tão duro para ajudar as pessoas. Então eu quero agradecer ela, e eu quero agradecer toda a minha família, meus incríveis filhos. Eles são filhos incríveis. Todos nós achamos que os nossos filhos são incríveis. Todo mundo nessa sala acha que o próprio filho é incrível. E é uma coisa boa pensar que eles são mesmo. Mas Don, Eric, Ivanka e Tiffany Barron. Temos Laura, Jared, Kimberly, Michael. Obrigado a todos vocês. Ele cita os 5 filhos e seus cônjuges. Meu pai, meu sogro, Victor, ele é excelente. E nós sentimos tanta falta da mãe da Melania, a Amália. Nós sentimos falta da Amália, nos sentimos querida. Ela estaria muito feliz agora em pé nesse palco. Ela estaria tão orgulhosa. Ela era uma mulher excelente, linda por dentro e por fora. Ela era uma mulher excelente. Eu quero ser a primeira pessoa a dar os parabéns ao nosso excelente, eu posso dizer agora, ao vice-presidente eleito dos Estados Unidos, e o público aplaude efusivamente. Ele fala de J.D. Vance. Trump, o J.D. visivelmente emocionado, a cena. Ele está ao lado de Ivanka e o público grita J.D., J.D. E a sua esposa absolutamente linda e memorável, a Usha Vance. Usha ali ao lado de J.D. na tela. E ele é um cara... Pô, ele é durão. Eu disse, ele vai até o campo do inimigo. E vocês sabem quem é o campo do inimigo. Umas certas emissoras aí. E muitas pessoas dizem, senhor, eu tenho que ir até lá? E ele diz, ok, qual delas? É a CNN? É a MSNBC? E ele vai lá. Ele é o único cara que eu já vi fazer isso. Ele realmente está ansioso para ir no território inimigo. E ele oblitera eles. Vem cá, J.D., fala alguma coisa pra gente. J.D. Vance, o vice eleito na chapa de Trump, sobe ao palco. Ouvimos de então J.D. Vance agora. O público grita, J.D., eu subo o som e vocês ouvem. Bom, senhor presidente, eu aprecio que você me permita estar com você nessa jornada incrível. Eu agradeço pela confiança que você me deu. E eu acho que nós acabamos de testemunhar o maior retorno político na história dos Estados Unidos da América. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, esteja conosco por e-mail, WhatsApp, os links estão abaixo. E sob a liderança do presidente Trump, nunca iremos parar de lutar por vocês, pelos seus sonhos, pelo futuro dos seus filhos. E depois, o maior retorno político da história, e depois do maior retorno político da história americana, nós iremos dar o maior retorno econômico da história americana sob a liderança de Donald Trump. Trump abraça J.D. Obrigado, muito obrigado. Ele acabou sendo uma ótima escolha, o Trump brinca. Me criticaram no começo, mas eu sabia que ele tinha um bom cérebro, um cérebro tão bom quanto se pode encontrar. E nós amamos a família dele, e nós iremos ter 4 ótimos anos, e iremos mudar nosso país, e irá ser algo muito especial.
Eles perderam aquela coisa que chamamos de especial e temos que recuperar isso. Será o maior país, talvez o maior país no mundo de longe, e nós iremos trabalhar muito duro para recuperar tudo isso. Será melhor do que jamais foi, e podemos fazer isso. Se tivéssemos que esperar mais tempo, eu não sei se conseguiríamos, porque estava piorando, estava ficando muito ruim. Mas vamos ter que fechar essas fronteiras e parar de deixar as pessoas entrarem assim no nosso país. Nós queremos que as pessoas entrem, mas nós temos que deixar que elas entrem, mas elas têm que entrar legalmente. Eles têm que entrar legalmente. Eu também quero expressar meu tremendo apreço pela Suzy e pelo Chris, o trabalho que vocês fizeram. Vem pra cá, Suzy. Vem cá, Suzy. Chris. Vem cá, Chris. A Suzy gosta de ficar nos bastidores. É a mulher de gelo. Chamamos a Suzy de a mulher de gelo. Diga algumas palavras. Ela balança a cabeça negativamente. Chris, vem cá, Chris. Então, vem você, Chris. Fala alguma coisa. A Suzy gosta de ficar nos bastidores. Mas ela não está nos bastidores agora, hein? Chris, diga algo. Vamos lá. Eu não esperava isso, mas eu quero agradecer, obviamente, o presidente Trump por essa jornada. Foi uma jornada incrível e ele é um candidato sério. Ele será um excelente 47º presidente e esse time que nós tivemos, o melhor time. E, claro, até a minha chefe, a Suzy Wiles, a melhor. Então, o pessoal de campanha do Trump fala agora ao microfone. Obrigado, Trump diz, e obrigado, Suzy, ele diz. Ela é tímida, eu nunca vi ela sendo tímida como está sendo agora. Suzy, qual é? Ele brinca com ela. Todo mundo aqui é ótimo, todo mundo aqui é tão especial. O pessoal grita, Elon, Elon. E Trump diz, temos uma nova estrela, uma estrela nasce, Elon. E ele é mesmo, ele é mesmo. Ele é demais, ele é demais. Nós estávamos juntos hoje à noite, sabem, ele tem passado as últimas 2 semanas na Filadélfia e diferentes partes da Pensilvânia em campanha. Ele mandou aquele foguete para cima 2 semanas atrás, e eu vi aquele foguete e eu vi ele descendo, Quando ele saiu para cima, ele era lindo, branco, brilhante. Quando ele estava descendo, não estava tão bonito, estava queimando, descendo a 10 mil milhas por hora. E eu disse, o que aconteceu com a tinta? E ele disse, nós ainda não temos uma tinta que aguente tanto calor. E eu vi aquele foguete descendo e virando. Sabem, ele tem tipo uns 22 andares de altura. Ele parece menor que isso, mas é gigante. E ele estava descendo e descendo, e nós vimos aquele fogo queimando. E só o Elon pode fazer isso. Tem que ser o Elon. E eu contei essa história, eu contei na noite passada, e tinha um cara no telefone, eu tinha a tela, estava sem som, eu estava falando com um homem muito importante, ele está aqui, um cara muito importante, um dos caras mais importantes, e eu diria no país, na verdade. Mas sabem, eu era presidente e agora parece que eu ia ser presidente de volta ontem à noite. Então, eu disse para o cara segurar um pouco, eu estava falando com ele, especialmente porque se você vai ser presidente de volta, então eles topam esperar. Então eu tirei o telefone e eu estou vendo na tela, enquanto eu estava no telefone, aquele foguete descendo, parece que ele vai bater no gantry de entrada. E eu disse, não. Então eu disse, segura aí, segura aí. Eu preciso ver isso. Então, eu achei que era algum tipo de filme. Então, eu baixei o telefone e eu não peguei de volta o telefone por 45 minutos. E o cara ficou na linha. E eu vi aquela nave espacial descendo e eu vi aqueles motores a todo vapor e parecia que ele ia bater. E então, nós vemos o fogo sair do lado esquerdo e endireita o foguete, e ele desceu tão gentilmente, e então aqueles braços mecânicos abraçaram ele. Parecia que estava segurando um bebezinho à noite, foi desse jeito, e foi uma coisa linda a ver. E eu liguei para o Elon e eu disse, Elon, foi você que fez isso, cara? E ele disse, foi sim. Eu disse, quem mais pode fazer isso? A Rússia consegue? Não. A China consegue? Não consegue. Os Estados Unidos podem fazer, se não for você fazendo? E ele disse, não, só a gente consegue fazer. E eu disse, é por isso que nós te amamos, Elon. E querem saber? Quando nós tivemos o trágico furacão Helene, que atingiu a Carolina do Norte de forma realmente devastadora, a água subiu tanto
foi devastador, um dos piores que já vimos. Vimos campos virarem lagos, e o perigo era inacreditável. E o povo da Carolina do Norte veio para mim e disseram, seria possível você falar com Elon Musk? Nós precisamos da Starlink. E eu disse, o que é Starlink? É uma forma de comunicação, me disseram. Então eu disse, peraí. E eu liguei para o Elon, e era muito perigoso, as pessoas estavam morrendo, não havia comunicação, todos os fios estavam baixados. E eu liguei para o Elon Musk e eu disse, ei Elon, você tem uma coisa chamada Starlink, não é isso aí? Ele disse, tenho. Eu disse, que diabos é isso? E ele disse, é um sistema de comunicação, e ele é ótimo. Eu disse, Elon, eles precisam muito, muito disso na Carolina do Norte. Você pode resolver? Ele resolveu tão rápido que era inacreditável. E foi ótimo, salvou muitas vidas. Ele salvou muitas vidas bem ali. Ele é um figurão, é um cara especial, é um super gênio. Temos que proteger nossos gênios. Nós não temos tantos deles. Temos que proteger nossos super gênios e eu quero agradecer alguns deles. O campeão aberto, o campeão do US Open. Ele bate na bola um pouco melhor que eu. O Bryce DeChambeau, ele está aqui em algum lugar. Ele está por aqui em algum lugar. Ele se refere a um atleta que o apoiou. Onde é que está ele? Bryson, vem aqui. Ele está a caminho, ele está vindo para cá. Ele está vindo para cá. Deve estar batendo algumas tacadas de golfe, hein? Ah, lá está ele. Lá vem o Price. Então vem um atleta profissional, um golfista, de quem Trump é fã e que apoia Trump. Ele tem uma ótima carreira, Trump diz. Ele foi muito bem no US Open. Foi fantástico. E nós também temos um homem, o Dana White, que foi tão bem. Ele aponta para o Dana White, sócio de Trump com o UFC, e o público grita, Dana, Dana, Dana. Então o Dana começou o UFC. E ele veio para mim e disse, ninguém queria dar para ele ajuda, porque disseram que era um esporte complicado. Mas, bom, eu fui e eu disse, esse é o esporte mais durão que eu já vi, mas eu comecei a gostar e ele adorava. E ninguém fez um trabalho melhor que ele nos esportes. E sabem, ele é um cara muito motivacional. Ele pega esses lutadores e eles realmente mandam ver e se tornou um dos esportes de maior sucesso, uma das empresas de esporte de maior sucesso na história. Está indo tão bem. Eu gostaria de pedir que o Dana falasse algumas palavras, porque o pessoal adora ouvir o Dana falar. Então, Dana, por favor, venha cá. Ele abraça então Dana White, ele que é um dos fundadores do UFC e apoiador de Trump. Ninguém merece isso mais que ele e ninguém merece isso mais que a família dele, Dana White diz. Isso é o que acontece quando o sistema te persegue. O que vocês viram nos últimos anos é assim que se parece. Não conseguiram parar ele, mas ele continua avançando. Ele não desiste. Ele é o homem que mais duro trabalha, o mais resiliente que eu já vi na vida. Sua família são pessoas incríveis. E isso é o karma, senhoras e senhores. Ele merece isso e eles merecem como uma família. Eu quero agradecer algumas pessoas realmente rápido. Quero agradecer Adrian Ross, Theo Vaughn, Boston with the Boys e, por último, mas não menos importante, o poderoso Joe Rogan. E obrigado a vocês, América. Obrigado a todos. Tenham uma ótima noite. Ele cochicha algo pro Dana, a gente não conseguiu ouvir. Esse cara é um figurão, Trump diz. Ele realmente é um cara incrível, mas eu quero agradecer aos milhões de americanos que trabalham duro por toda a nação, que sempre tem sido o coração e a alma desse movimento realmente grandioso. Nós passamos por tantas coisas juntos e hoje vocês vieram em números recorde para entregar uma vitória como realmente eu acho que, bom, uma vitória como nenhuma outra. Isso foi especial. Nós vamos recompensar vocês, vamos fazer o melhor trabalho. Nós iremos mudar as coisas, as coisas têm que ser mudadas e têm que ser mudadas rápido. E nós iremos mudar as coisas, iremos fazer de todas as formas, em tantas formas. Iremos fazer de todas as formas. Isso será lembrado para sempre como o dia que o povo americano reganhou o controle do seu país. Então eu só quero dizer que, por parte desse grande grupo de pessoas, esse povo trabalha duro, essas são pessoas incríveis, e nós podemos dizer alguns nomes como Robert F. Kennedy Jr., e ele vai ajudar a tornar a América saudável novamente.
Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, esteja conosco por e-mail, WhatsApp e pelos links abaixo. O público grita Bobby, Bobby, se referindo a Robert Kennedy Jr., um aliado de Trump, vocês ouvem. E ele agora é um cara incrível e ele quer fazer algumas coisas e nós iremos deixar ele fazer. Eu disse para ele, Bobby, só não mexa no petróleo, deixa o petróleo comigo. Temos mais desse ouro líquido, petróleo e gás, temos mais desse ouro líquido do que qualquer petróleo no mundo, mais do que a Arábia Saudita, temos mais do que a Rússia. Bobby, tira as mãos do ouro líquido. Mas, tirando isso, vai se divertir. Tamo junto. Nós vamos pagar as dívidas, nós vamos reduzir os impostos, nós podemos fazer coisas que ninguém mais pode fazer, ninguém mais poderia fazer isso. A China não tem o que nós temos e ninguém tem o que nós temos. Nós temos as melhores pessoas também. Talvez isso seja o mais importante. Essa campanha foi tão histórica de tantas formas. Nós construímos a maior, a mais ampla, a mais unida coalizão. Nunca viram nada como isso em toda a história americana, nunca foi visto. Jovens e idosos, urbanos e rurais, homens e mulheres, e todos estamos ajudando hoje à noite. Eu estava assistindo os votos, estava assistindo, e estava vendo as grandes análises das pessoas que votaram na gente. Ninguém nunca viu nada como isso. Elas vêm de todos os cantos, sindicato, fora do sindicato, afro-americanos, hispânicos, asiáticos, árabes americanos, muçulmanos americanos. Tínhamos todos conosco e foi lindo. Foi um realinhamento histórico, unindo cidadãos de todos os caminhos da vida em um núcleo comum, de senso comum. Sabem, nós somos o partido do senso comum. Queremos fronteiras, queremos segurança, queremos que as coisas sejam boas e seguras, queremos uma boa educação, queremos forças armadas fortes e poderosas, que idealmente não teríamos que utilizar. Sabem, durante meus 4 anos não tivemos guerras, exceto pelo fato de que, claro, derrotamos o Estado Islâmico. Nós derrotamos o Estado Islâmico em tempo recorde. E não tivemos depois guerras. Disseram, ele vai começar guerras. Eu não vou começar uma guerra, eu vou parar as guerras. E essa é também uma vitória imensa para a democracia e para a liberdade. Juntos nós iremos destrancar o destino glorioso da América. Iremos conquistar o mais incrível futuro para o nosso povo. Ontem, conforme eu me erguia em meu último comício na campanha, e eu nunca mais farei um comício de novo, dá para acreditar? Eu acho que fizemos 900 comícios aproximadamente desde que eu comecei isso. Dá para acreditar? 901, alguma coisa assim. Foram tantos comícios. E foi triste. Muita gente estava triste. Eu disse, é nosso último comício, pessoal. E agora nós vamos começar algo que é muito mais importante, porque os comícios foram uma ferramenta para que nós pudéssemos chegar a essa posição, onde podemos realmente ajudar o nosso país, e é o que nós vamos fazer. Nós vamos fazer o nosso país melhor do que ele jamais foi antes. Muitas pessoas me disseram que Deus poupou a minha vida por um motivo. Trump é muito aplaudido, e esse motivo era para salvar o nosso país e para restaurar a América à grandeza. E agora nós iremos cumprir essa missão juntos. Iremos cumprir essa missão juntos. A tarefa diante de nós não será fácil, mas eu irei trazer todo o grão de energia, espírito e combate que eu tiver em minha alma para realizar o trabalho que vocês outorgaram a mim. É um trabalho grandioso e não há trabalho como esse. É o trabalho mais importante no mundo. Assim como eu fiz no meu primeiro mandato, nós tivemos um ótimo primeiro mandato excelente, e eu irei governar a partir de um lema simples: promessas que são feitas, promessas serão cumpridas. Nada irá me impedir de manter a vocês a minha promessa. Nós iremos tornar a América segura, próspera, forte e livre novamente. E eu estou pedindo a cada cidadão por toda a nossa terra para que se una a mim nessa tarefa reta e justa. É hora de colocar as divisões dos últimos 4 anos atrás de nós. É hora de nos unirmos, e nós iremos tentar o máximo. Temos que tentar, e vai acontecer. Teremos sucesso, e o sucesso irá nos unir. Eu já vi acontecer antes. Eu vi isso no meu primeiro mandato. Quando nos tornávamos mais e mais bem-sucedidos, as pessoas começavam a se unir conosco. O sucesso irá nos unir. E nós iremos
iniciar colocando a América em primeiro lugar. Colocaremos a América em primeiro lugar, pelo menos por um período de tempo. Nós temos que consertá-la, porque juntos nós podemos realmente tornar a América grandiosa novamente para todos os americanos. Então eu quero simplesmente dizer para vocês que grande honra isso é. Eu quero agradecer a vocês, eu não vou decepcionar vocês. O futuro da América será maior, melhor, mais corajoso, mais seguro e forte do que jamais foi antes. Deus abençoe a todos vocês e que Deus abençoe a América. Muito obrigado a todos vocês. Muito obrigado a todos vocês. E solta o som para YMCA. A gente não pode reproduzir aqui por motivos autorais, de direitos autorais da música, mas ouvimos Trump então acenar a todos, ele agora que aplaude, e nós vemos ele cercado de sua família em um momento único. Eu retiro meus fones de ouvido que coloquei para tradução simultânea. Normalmente eu tenho aqui a escuta, tenho o fone sem fio. Hoje, com a transmissão tão longa, os fones que eu tinha aqui no escritório ficaram sem bateria, mas nós então acompanhamos Trump fazer um discurso dizendo que o sucesso irá unir a América, que um governo bem-sucedido irá unir as pessoas. E ouvimos então o discurso de Trump, ele que também chamou ao palco alguns de seus aliados, e agora vemos ele sair do palco acompanhado por Melania. Atrás dele vemos o orador da Câmara dos Representantes, o equivalente ao presidente da Câmara dos Deputados no país. Vemos a família dele se abraçar num momento que, para o público conservador nos Estados Unidos, é de muita união. A gente vê o Barron Trump no palco, esse sujeito alto com 18 anos é o filho mais jovem de Trump, o filho que ele teve com Melania. A gente tem muito a discutir a respeito do assunto, e ao longo da nossa programação, mais tarde, às 15:45, eu espero vocês no programa Diante dos Fatos, para a gente repercutir tudo a respeito do assunto, mas compartilho com vocês, nesse momento, minhas análises preliminares, porque eu não poderia simplesmente sair do ar sem conversar com vocês a respeito desse, que é um dos momentos definitivos da história mundial. Trump é o primeiro republicano em 20 anos a ganhar no voto geral, ao que tudo indica, conforme a apuração que a gente tem até o momento. Ele, ao que tudo indica, terá um landslide, terá uma vitória acachapante, tanto na Câmara dos Representantes quanto no Senado, e ganha a presidência. E a maioria dos governadores americanos também será à direita do espectro político. Os republicanos tomam controle do país de forma que lhes permitirá governar como talvez só o Obama tenha conseguido, e só em 2 anos do seu mandato, quando ele tinha uma maioria do Senado. A gente aguarda para ver os primeiros passos do governo Trump depois que ele tomar posse no dia 21 de janeiro. A posse nos Estados Unidos é em 21 de janeiro. E vemos aliados de Trump. A gente viu Vivek Ramaswamy ali na primeira fila da plateia. A gente vê Jason Miller no palco. Tive a oportunidade de entrevistar o Jason no Brasil, em vez de onde ele teve aqui anteriormente. A gente vê a Ivanka de vermelho, a filha de Trump. A gente viu os filhos de Trump. Os 5 filhos, com os 4 deles que têm cônjuges, exceto o Barron, que é o mais jovem, ainda não tem uma esposa, uma namorada, uma noiva. E a gente vê a placa que diz Trump will fix it. É um momento para os republicanos de pensarem em como eles podem encontrar um denominador comum. O Trump disse que esse denominador comum será o sucesso. Veremos como ele executa isso de fato, veremos quem ele nomeia aos ministérios. Mas seja como for, é um momento para os republicanos encontrarem um denominador comum para ter essa união. Aparentemente, eles já conseguem, mesmo sem se unir aos democratas ou aos moderados, só com os republicanos uma maioria muito grande, e a gente aguarda para ver que impacto isso terá. É possível que a gente veja uma agenda legislativa progredir, porque muitas das coisas que Trump fez durante o seu primeiro mandato foram coisas que aconteceram por ordem executiva. Muitas vezes ele era travado no Congresso. Agora, o que tudo indica, ele terá uma maioria no Congresso, e a gente espera para ver como isso se manifesta. Para o Partido Democrata, é um momento de, como se diz nos Estados Unidos, soul searching, buscar a alma. Após Obama, um candidato carismático, e a gente tem o Trump como um showman, mas, vejam, o showman político, o personagem carismático, há 10 anos atrás, era o Barack Obama. Não era Donald Trump. Bom, ele já estava em campanha, já estava se propondo a ser presidente, mas se a gente voltar mais atrás, 15 anos, 16 anos atrás, o Mitt Romney era o candidato sem sal. Em 2008, o Mitt Romney era o candidato sem sal, que, bom, não conseguia trazer multidões, e o Barack Obama era o sujeito que trazia as multidões. O Partido Democrata, sem o carisma e a popularidade de Barack e Michelle Obama, com uma presidência e uma campanha que foi basicamente... teve como principal lema não ser Donald Trump, ser uma alternativa a Trump, ser a questão de virar a página, de dizer bye-bye, como eles disseram a campanha inteira, não conseguiu ser propositivo, foi uma campanha muito mais negativa do que propositiva. Tanto que Kamala Harris dizia que, bom, eu não sou Joe Biden, mas mais importante, eu não sou o Donald Trump.
Ainda assim, ela que entrou na disputa muito tarde não conseguiu ser uma candidata propositiva e não conseguiu se apresentar ao público como uma alternativa. Em 2020, quando Trump acabava seu mandato, até era razoável que se fizesse uma campanha com o chamado voto de rejeição a Trump. Agora, em 2024, quando os democratas eram quem estava no poder durante os últimos 4 anos, fazer uma campanha de oposição, de rejeição a Trump, não parecia razoável, até porque houve durante o mandato deles, de Joe Biden e Kamala Harris, a maior inflação dos últimos 40 anos nos Estados Unidos, a pior crise migratória da história dos Estados Unidos, com pelo menos 8 milhões de imigrantes ilegais, dos quais se estima que 13.099 eram assassinos. Não necessariamente assassinos, mas criminosos, e muitos deles assassinos. 325 mil crianças que entraram ilegalmente no país sumiram, possivelmente indo para tráfico humano, tráfico sexual, ou morrendo, falecendo. Seja como for, números que não corroboram aquilo que o Partido Democrata tentou fazer com um voto de rejeição a Trump. Então, da análise para o lado democrata, é hora deles tentarem descobrir que partido eles são quando eles conseguem contato com os moderados, que partido eles são quando eles se afastam da chamada agenda woke radical. Esse é o momento para os democratas. Ao mesmo tempo, para os republicanos é o momento de Trump consegue ser um candidato que une mais do que uniu no seu primeiro mandato. Ele consegue ser um candidato agora com tamanha popularidade, ganhando possivelmente no voto geral. Ele consegue ser um candidato que tem essa união. Explicando, pessoal, só trazendo um detalhe para vocês, aqui a gente tem do website do Epoch Times americano, a Associated Press ainda não confirmou o Trump, está sendo mais cautelosa, mas a Fox confirmou e Trump já é dado como o próximo presidente. É muito difícil, a Kamala Harris mesmo, a campanha dela já aparentemente cancelou qualquer compromisso que ela tivesse de falar e nem eles têm esperança numa reversão. Portanto, a Fox e a maioria dos veículos já dá como certa vitória e Trump já entende-se como vencedora, como a gente viu no discurso, mas a gente espera a confirmação também de outros veículos que monitoram, como a Associated Press, mas é basicamente dado como certo e ele pode chegar até 350 votos no colégio eleitoral, confirmando um landslide. Então, só para a gente trazer essa apuração. A missão dos republicanos é mostrar que Trump, com a maturidade que adquiriu após 9 anos na vida pública, consegue ser uma pessoa que é mais moderada e que unifica mais, que ele consegue conciliar sua retórica inflamatória com o trabalho, com os parceiros, que ele consegue reconciliar aquelas que foram as afirmações mais extremas de sua campanha com uma ação política que não seja extremada, mas que seja, como ele diz também em parte da sua retórica, senso comum. E no horizonte há outro desafio para o Partido Republicano, que é encontrar a sucessão. Eles escolheram J.D. Vance por causa disso e veremos como J.D. se comporta na vice-presidência. Ele que teve uma carreira meteórica, o vice na chapa de Trump, indo primeiro para sair da pobreza abjeta no estado de Ohio, com uma família que continha usuários de drogas. A mãe dele era viciada em heroína e ele cresceu dessas origens humildes para ser primeiro veterano no exército, lutou no Iraque, depois com a bolsa de estudos que ele conseguiu como veterano da guerra, se tornou um advogado em Yale, uma das faculdades mais prestigiosas do mundo. Depois foi para o setor privado, onde ele conseguiu gerar muita riqueza, daí virou senador e agora é o vice-presidente eleito dos Estados Unidos, J.D. Vance, e é o rosto do Partido Republicano no futuro, talvez a pessoa escolhida de Trump para herdar o legado. Veremos como ele se comporta e aparentemente é uma figura que pode comandar algum carisma e para quem o Partido Republicano tem muita esperança. Esse é o desafio para os republicanos, encontrar o denominador comum de união com os moderados, conseguir conciliar a retórica que pode ser considerada extremada por alguns com aquilo que eles têm na percepção de seus apoiadores, que é um partido de senso comum e aberto a todos. Conseguir conciliar essa retórica e essa proposta é o desafio para eles. Para os democratas, é um momento de soul searching, de se redescobrirem como partido, redescobrirem como encontrar contato com o público mais moderado, se afastarem da agenda woke e descobrirem quem eles são, depois que não há mais o voto de rejeição a Trump e não há mais o carisma de Barack Obama e Michelle Obama em termos de retórica, em termos de conquistar o público. Essa é a minha análise preliminar a partir dos dados e não tomando torcida ou partido para qualquer um deles, mas é uma análise do momento de cada um desses partidos. Pela primeira vez, como eu dizia, a gente pode ter Trump, e aqui a gente vai para o Senado, tendo uma maioria no Senado. Eles já têm 51 republicanos no Senado. É importante dizer que, exceto para itens orçamentários no Senado dos Estados Unidos, pode ter uma medida legislativa chamada um filibuster, que, para resumir, se não houver 60 senadores para um lado, é possível que haja uma situação onde itens, exceto orçamento, ficam travados no Congresso. O sistema de freios e contrapesos dos Estados Unidos é tal que é precisamente essa situação. Você precisa ter uma maioria muito grande, muita vontade política para fazer alguma coisa acontecer.
eu também gostaria de destacar para vocês a questão da Suprema Corte, porque isso é uma coisa que tende a despertar ânimos fortes, em especial quando a gente viu nos Estados Unidos essa questão de Suprema Corte ser uma que, por exemplo, definiu a questão do aborto ser permitido ou não nacionalmente. A gente ouviu Trump há pouco, eu deixo as imagens recuperadas na tela conforme eu continuo na análise. Eu quero falar com vocês de Suprema Corte e o que a gente pode esperar de Suprema Corte. Então, nos Estados Unidos, no Brasil são 11 ministros da Suprema Corte, nos Estados Unidos são 9. Atualmente são 6 indicados por conservadores contra 3 indicados por progressistas, e enquanto a corte lá é muito mais silenciosa, muito mais tem o hábito de falar nos autos e dá pouquíssimas entrevistas, exceto quando é alguma coisa sobre a vida pessoal do juiz, quando não toca em nada no trabalho. Mas então 6 têm a tendência conservadora, 3 foram indicados pelo Trump e 3 têm uma tendência progressista. Lá também é uma nomeação presidencial e eles ficam lá até se aposentarem. Então é uma situação onde o Trump teve uma oportunidade única no seu primeiro mandato quando ele indicou 3. Porque muitas vezes eles entram lá como jovens, todo mundo quer indicar os presidentes que têm a oportunidade e indicam eles normalmente com 35 anos de idade para que eles fiquem lá o máximo tempo possível. Trump, então, teve uma oportunidade única de indicar 3 ministros da Suprema Corte no seu mandato anterior. Muitos presidentes não têm a oportunidade, tá, pessoal, de indicar nenhum. Agora, o que a gente pode esperar da Suprema Corte? Vale a pena, só um destaque antes de eu falar do que esperar. A Suprema Corte atual tem tanto a pessoa talvez mais à direita do espectro político que já passou pela Suprema Corte, quanto a pessoa mais à esquerda. A pessoa mais à esquerda que já esteve na Suprema Corte provavelmente é Ketanji Brown Jackson. Os democratas se dizem se orgulhar de ser a primeira mulher negra que está lá como ministra da Suprema Corte dos Estados Unidos, mas seja como for, essa indicação de Biden, a Ketanji Brown Jackson, ela é uma pessoa que tem um passado de extrema esquerda e muita gente critica ela pela forma como ela lida até com crimes sexuais. Muita gente diz que ela tenta normalizar a pedofilia. Claro, isso são acusações que pesam contra ela, mas essa é a retórica do lado conservador. Do lado progressista, a retórica é de que o Trump indicou uma moça de extrema-direita para a Suprema Corte, a ministra Amy Coney Barrett, ela que tem 9 ou 11 filhos agora, salvo engano, e é uma defensora ferrenha, por exemplo, do direito de possuir e portar armas, certo? De possuir e portar armas, e da Constituição dos Estados Unidos tem uma interpretação constitucionalista originalista, ela se atém ao texto dos pais fundadores da América, e muita gente fala que, olha, ela é uma pessoa extremista, ela é uma pessoa de extrema direita, com ela a América se torna um país cheio de violência armada, se torna um país onde é proibido que haja aborto nacionalmente. Bom, essa é a retórica do lado progressista, então eu trouxe os dois lados para vocês. Essa é a situação atual, 6 para o lado de Trump, mas 6 com uma tendência mais conservadora, indicadas por republicanos, e 3 ministros nomeados por democratas com uma tendência mais progressista, incluindo de cada lado o que um lado diz do outro serem as pessoas mais extremistas do lado oposto. Agora, é difícil estimar quantas pessoas exatamente Trump vai poder indicar nesse mandato, porque depende dos ministros que estão lá decidirem se aposentar. Mas vamos com o seguinte: todos os ministros vão estar, ou melhor dizendo, 4 ministros vão estar com as idades entre 69 e 80 anos nesse novo mandato de Trump. Então, 69 e 80 anos, num período de 4 anos, dá para estimar que, bom, se a pessoa chegar a 73, já dá para aposentar. Se chegar a 80 anos, já dá para presumir que a pessoa se aposentaria. Então, vamos lá. Quais são as pessoas que poderiam sair, que estão nessa faixa etária na Suprema Corte dos Estados Unidos? O Clarence Thomas, que foi nomeado pelo Bush pai em 91, o George H.W. Bush, conservador. O Sam Alito, que foi um dos principais caras da reversão, foi o relator daquela decisão que aboliu o direito constitucional ao aborto nos Estados Unidos. Agora cada estado decide por si só. E brevemente sobre a questão do aborto, Trump disse que deixará os estados tomarem a decisão. Kamala Harris disse que não é isso. O Trump quer monitorar as gravidezes, ele quer banir o aborto nacionalmente, enquanto assessores de Trump desenvolveram planos que pode-se até dizer isso desses planos. Trump se distanciou desses planos, se distanciou da Heritage Foundation, do chamado Projeto 2025, perdão, e ele disse que vai deixar cada estado decidir, mas que o aborto não será constitucional nos Estados Unidos, e ele se orgulha até de ter indicado os juízes. Ele disse que foi por causa das indicações dele que houve a reversão de Roe v. Wade. Mas então, Clarence Thomas, conservador, Sam Alito, conservador, Sonia Sotomayor, progressista, e John Roberts, conservador. Esses 4
estarão com idades entre 69 e 80 anos no mandato de Trump, e são aqueles 4 dos 9 que a gente pode esperar que se aposentem durante esse período. Só um deles tem uma tendência progressista, então vamos supor que os 4 se aposentam, a gente conseguiria ver uma supermaioria de 7-2 na Suprema Corte dos Estados Unidos, mas pode ser que nenhum deles se aposente. Lá, até onde me chega a informação, não tem aposentadoria compulsória quando chega a idade, como é no STF brasileiro. Lá o sujeito se aposenta, e então temos as pessoas entre 69 e 80 anos, temos 4 nessa faixa etária. Certo? Então a gente tem essa situação com a Suprema Corte dos Estados Unidos. E pessoal, eu recebo todos bem aqui na nossa transmissão e, bom, essa é a minha análise preliminar. Eu vou trazer mais detalhes conforme a gente estiver mais tarde no programa Diante dos Fatos. Hoje, no dia 6, eu vejo vocês às 15:45, mas como a gente está com tanta audiência, como eu estou com vocês, tem muita gente que está falando que isso é uma catástrofe, Trump vai começar uma guerra, tem muita gente que está dizendo que isso é ótimo, Trump vai resolver a América. E eu quero saber de você, o que você acha. Vocês podem fazer perguntas no chat e eu interajo com vocês aqui no chat ao vivo. Vou tomar um energético aqui, que quem está aqui comigo sabe que eu estou ao vivo desde as 6 da tarde, há cerca de 12 horas. Eu cheguei no momento onde a gente acreditava que não teria decisão hoje, eu peguei, saí do escritório, fui para casa, depois veio a Fox News dizendo, olha, vai pintar a cor, a gente vai ter 270, a Associated Press estava mais lenta, eu falei, rapaz, se eu soubesse que ia ter essa notícia, a gente acreditava que só ia ter a contagem terminada amanhã, eu teria ficado ao vivo direto. Mas então, voltei para o escritório e, moral da história, que eu vou tomar um energético e ler o chat. Bom dia a todos, então, vocês podem deixar suas perguntas. Quem quiser ver o discurso do Trump com a tradução simultânea, é só voltar mais atrás aqui na live, e a nossa produção também vai deixar o corte no canal assim que essa live acabar. O corte com o discurso de Trump vai ao ar para quem quiser compartilhar a tradução simultânea que realizei há pouco. Vamos lá, eu passo pelo chat ao vivo. Pessoal dizendo que agradeço quem está fazendo elogios. Gente dizendo que estava torcendo pelo Trump. Então, para quem estava torcendo para esse lado, parabéns. Para quem estava torcendo para outro lado, bom, não deu dessa vez, né? Mas eu dei a minha análise do que eu acredito que seja a situação do Partido Democrata. Esse aqui é brincadeira. Já aviso que é satírico para não me chamarem de fake news. Mas vamos supor que é real. Quem não der like será taxado, hein? Depois do perfil da Receita Federal mandar essa, duvido não darem like. É piada, pessoal, mas é verdade agora que o pedido sincero, curta, comente e compartilhe, se inscreva no canal e esteja conosco por e-mail e por WhatsApp.